Eu deixo tudo para estar com você. É uma declaração muito forte, muito séria. Deixar tudo para estar com o Senhor. Interessante que essa semana eu vi uma notícia, não consegui nem verificar bem, mas era uma cantora conhecida, e eu vi um noticiário, né? Ela é bem conhecida, eu vi um noticiário, ela fazendo uma declaração de que ela havia largado a indústria gospel, né? E aí o pessoal perguntou por quê? E aí ela dizia que ela abandonou a indústria gospel porque trocaram a intimidade por aplausos. Vocês ouviram isso? Quem ouviu isso? Eu deixo tudo para estar com o Senhor. Não pode ter nada nessa vida mais valioso do que estar na presença do Senhor. Os nossos interesses próprios não podem estar acima. Nada pode produzir um prazer maior em nós do que estarmos na intimidade do Senhor, na presença do Senhor, na mesa com o Senhor. E a grande pergunta que vem à nossa mente nessa noite é exatamente isso: em que posição eu estou? Será que eu tenho colocado algo à frente? Será que eu tenho dado maior importância a alguma coisa do que estar na intimidade, do que estar na presença do Senhor? Como eu tenho me portado a minha vida diante disso? Qual o nível de valor tem tido na minha vida a intimidade, a presença, o servir o Senhor? Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Me perdoe se a palavra hoje foi um pouco dura, mas às vezes é importante a gente ser sacudido para sair da posição cômoda que muitas vezes nós estamos, para tentar trazer cada um de nós à realidade. Em que posição de importância está a presença de Deus, o propósito de Deus, o chamado de Deus na sua vida, a voz do Senhor na sua vida? Será que realmente podemos declarar isso? Eu largo tudo para estar com você. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 19, diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam e nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E lá no versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Onde está o teu tesouro? Aonde está a sua riqueza?
Aonde está quando você determina um valor essa semana? Nós estamos falando de valor. Falamos dentro dessa porção que nós estudamos essa semana, uma porção que tem um nome chamado Kitsá, que fala acerca de meio shekel, fala acerca daquele valor que o Senhor determinou de cada alma, demonstrando que há valor. A Daniela está aí? Não? Tinha que entregar para ela um meio shekel. A moeda eu vou entregar para o marido dela que está aqui, Luiz Otávio. Vem cá, vem cá. Isso aqui é uma moeda de meio shekel. Tem gente que não está entendendo nada. Que é isso? Que história é essa? Isso aqui é uma moeda lá de Israel, meio shekel. É a metade de um shekel. Como se fosse 50 centavos, vamos dizer assim. A metade de R$1. Fica aqui. E o texto que nós lemos essa semana, o Senhor diz que o valor de cada um, que cada um tinha que apresentar um valor de meio shekel, que era o valor do resgate da sua alma. A Daniele, esse ano, foi presenteada com meio shekel, entrega nas mãos dela a moedinha de meio shekel, está entregue, amém? O que essa moeda representa? O que esse valor no texto representa? O texto lá de Êxodo representa, ele diz que todo mundo, todo o povo de Israel, no momento do censo, cada pessoa tinha que levar esse valor, meio shekel. Seja rico ou pobre, o valor era o mesmo. O Senhor estava demonstrando primeiro que cada um tem valor, e nós falamos isso ontem, aqui e hoje pela manhã, no nosso Café com Torá. Todo mundo tem valor, e ao mesmo tempo precisamos entender que, embora tenhamos valor, não estamos plenos, dependemos do valor do nosso próximo, da comunhão de quem está ao nosso lado, para juntos formarmos uma unidade e um valor pleno, e entendemos tudo isso. E agora vem esse texto aqui de Mateus, falar novamente de valor, e agora está dizendo o seguinte, de uma forma diferente: o que é valioso para você hoje? O que você está colocando no primeiro degrau de valor, de importância na sua vida? O que você tem dado mais valor no seu dia a dia, na sua manhã, na sua tarde, na sua noite, no seu caminhar, na sua vida, nos teus sonhos? O que você tem dado mais valor hoje? E quando eu falo de dar valor, eu não estou dizendo que você não deve ter sonhos, eu não estou dizendo que nós não temos projetos, nós temos, mas aonde o Senhor está dentro desse seu projeto? Qual tem sido o foco quando você está realizando algo, construindo algo, erguendo algo, se dedicando a algo? Aonde o Senhor está no meio disso tudo na sua vida? Você pode realizar grandes projetos, mas aonde o Senhor está no meio deles? Será que Ele faz parte? Será que o que você está fazendo e realizando, você está substituindo ou tirando a sua intimidade, o seu tempo de prazer com o Senhor? Ou será que você está trazendo Ele para dentro desse projeto? E o texto diz de forma clara: onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Se o meu tesouro não é o Senhor, se a coisa mais valiosa da minha vida não é o Senhor, logo o meu coração não está nele. E nós somos chamados para servir a Ele de todo, fala todo o coração. Por isso o texto diz: não há como se devotar, não há como servir a dois, não há divisão de coração diante do Senhor. Ou seu coração é todo dele, ou não é. Simples assim. E mexeu muito comigo quando eu vi aquela declaração dela dizendo: eu não quero, eu abro mão de tudo isso. Eu abro mão da fama, dos aplausos,
das pessoas que ficam no mimimi ali, enchendo o ego. Eu abro mão disso porque isso me afasta da intimidade genuína. Isso rouba a intimidade. Isso tira o foco do valor. Eu quero o Senhor, eu quero a intimidade. Eu quero mergulhar na presença, eu quero estar com Ele constantemente, dia e noite, noite e dia. Seja o que eu estiver fazendo, eu quero levar Ele comigo. Essa é a questão. Existe uma declaração linda nessa porção também, dessa semana, agora que me veio à mente, nós nem comentamos, mas que Moshe faz essa declaração: Senhor, quem é que vai comigo? Eu aceito essa empreitada, eu aceito caminhar, eu aceito seguir esse caminho em meio ao deserto, em meio à dificuldade, seja o que for, eu vou. Mas quem vai comigo? Se o Senhor não for, eu não desejo ir, eu não vou. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Se o Senhor não for comigo. O problema é que muitas vezes nós temos ido a lugares sem o Senhor. Temos trocado a presença do Senhor pelo que o mundo, pela riqueza que o mundo oferece, pelo prazer que o mundo oferece, e isso parece que tem dado e gerado em nós mais prazer do que o prazer da presença, do que o prazer do servir, do que o prazer de realizar aquilo que o Eterno pede de nós. E sabe o que está acontecendo? Não estamos mais ouvindo a voz de Deus. Não estamos mais ouvindo Ele falar: senta na mesa, vem cear comigo, vem estar comigo. E eu fico buscando muitas vezes explicações para isso e justificando isso. Os meus erros, as minhas falhas, a minha inclinação ao que estão pedindo de mim, e abandonando o que o Senhor está pedindo de mim. E ficam buscando justificativas. Aharon, nessa porção, o povo inflamado ali faz uma imagem, cria um Deus para a gente, a imagem, dá uma imagem para Deus para a gente, e ele vai e faz, e aí chega lá e fala: por que você fez isso, Aharon? E ele diz o quê? Não foi o povo que me pressionou, e aí eu joguei, eu joguei esse ouro ali, e de repente surgiu ali uma imagem. Eu estava comentando hoje de manhã com o Roxo Palácio exatamente isso. Chega no final desse texto, Deus deixa claro: moldado pela mão de Aharon. Ele está dizendo: Aharon, não vem com justificativa, foi você que fez, foi você que decidiu, foi você que escolheu esse caminho. Escolhas são coisas sérias. Então não me venha com churumelas, como dizem por aí. Não venha com justificativas, com historinhas. Assuma a verdade, assuma o seu erro, assuma aquilo que você fez e volta. Ele está disponível, volta. Mude esses valores na sua vida. E lendo esse texto estava aqui no meio do louvor, que me veio esse texto à mente, e aí eu lembrei como que esse se afastar, esse inverter os valores, como isso rouba a presença de Deus, rouba a voz de Deus, rouba essa intimidade com o Senhor, a percepção. Ficamos insensíveis ao que está acontecendo e parece que está tudo normal, mas não está. Se Deus não está no meio do teu projeto, se o que você está fazendo você não contempla a presença, se não há um servir a Deus, seja o que você estiver fazendo. Eu não estou falando de estar numa igreja pregando, eu não estou falando de estar numa igreja louvando, eu estou falando quando você acorda de manhã e lava a sua louça, eu estou falando quando você acorda de manhã, se arruma e vai para a sua escola, para a sua faculdade ou para o seu trabalho. Você está indo com o Senhor? Aquele servir tem como foco principal a glória para Deus,
o servir ao Senhor, isso é levar Ele com você. Se o Senhor não for comigo, eu não irei, porque Ele é o valor no meio de tudo isso, de todo esse projeto, de todo esse estudo. Ele tem que ser a prioridade no meio do seu projeto. E sabe o que acontece? Muitos, por inverterem o valor, perdem a sensibilidade à voz do Eterno, a intimidade com o Eterno. Só ouve aplausos, só escuta aplausos, conquistas. Uau, tudo está indo bem, tudo está se erguendo, tudo está acontecendo como eu sonhei, as coisas estão acontecendo. E aí eu lembro do profeta Eli, o sacerdote Eli, lá em Shiló. O tabernáculo, primeiro lugar que foi erguido foi em Shiló. E lá estava o tabernáculo em Shiló. E lá estava Eli. E diz que naquele tempo não se ouvia a voz do Eterno. O Eterno já não falava, havia uma insensibilidade à voz. Algo estava interrompendo essa intimidade profunda. Sabe por quê? O valor estava deformado. Você vê isso quando abre Samuel. 1 Samuel. Capítulo 2, versículo 12. 1 Samuel 2, 12. Quem eram os filhos de Eli? Alguém fala sem olhar para a Bíblia, calma. Quem eram os filhos de Eli? Não, calma. Serviam no tempo, Ofni e Finéias. E olha o que diz: eram porém os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor, não se importavam, realizavam as coisas, e a presença do Senhor, a intimidade, não estava inserida na vida deles, presente na vida deles, pois o costume daqueles sacerdotes, eles eram sacerdotes, o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes na mão, e metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura, e depois tomarás quanto quiseres, então ele lhe dizia: não, porém hás de me dar agora, senão tomá-la-ei à força. Tem um mistério aqui. Não queima, eu quero ela com gordura. Não queima a gordura. O que é a gordura no sacrifício? Esse texto está deixando claro a insensibilidade deles, porque a gordura é a insensibilidade, a parte insensível. Por isso que quando se queima a gordura, diz que o aroma que sobe é um aroma suave, agradável às narinas do Eterno. Como que o Eterno se agrada de queima de gordura? Porque é destruição da insensibilidade do homem.
representa a insensibilidade da carne. Por isso que quando queima, quando se destrói a insensibilidade, isso é agradável ao Senhor. Mas eles dizem: não queime a gordura, deixa a minha insensibilidade quieta, deixa a minha gordura. Homens insensíveis. E veja bem, eles estão roubando. O foco deles está no valor próprio, no amor próprio, no desejo próprio, e não aquilo que o Eterno pede. Era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. E aí nós conhecemos a história, diz que não se ouvia. Olha lá o capítulo 3, o jovem Samuel, olha, no meio disso tudo, o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Insensibilidade, falta de intimidade. Mas quem está ali com o coração totalmente voltado ao Senhor, servindo ao Senhor, dedicado ao Senhor, dando valor às coisas do Senhor, está aqui servindo. Shemuelzinho, está ali com o coração queimando de valor, a presença de Deus constantemente naquele lugar. E aí quem ouve? Quem tem a intimidade com o Senhor? Samuel. E o Senhor então fala e chama quem? Samuel. Precisamos restaurar esse valor. Aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Malaquias capítulo 1 tem uma palavra muito forte. Malaquias capítulo 1, versículo 6. O filho, Malaquias capítulo 1, versículo 6. O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Vocês estão ouvindo, gente? Tem gente que trata o pai com respeito, trata o teu Senhor lá no seu trabalho com respeito, cumpre os seus horários com respeito, entra no ambiente com respeito, de forma respeitosa. Ninguém aqui aparece, entra lá no tribunal de shortinho curto, camisetinha e vai para uma audiência. Por quê? Respeita lá o juiz, aquela autoridade. E o Senhor aqui nesse texto começa a trabalhar exatamente: olha como você age na sua vida diária. E Ele está dizendo: você honra o seu pai e o teu Senhor. E Ele diz: olha só, você esqueceu de uma coisa, eu sou pai. Onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animais cegos para o sacrifício, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti?
e te será favorável, diz o Senhor dos Exércitos. Como que você tem servido ao Senhor? Vou contextualizar. Como que você tem servido ao Senhor? De qualquer jeito? De qualquer forma? Não, é para o Senhor. Ah não, vamos fazer aqui rapidinho aqui, é para o Senhor entende. Pode ficar ruim, mas é para o Senhor. Não é assim que falam? Não, é para o Senhor, pode. Do jeito que sair, saiu. O Senhor conhece meu coração. Conhece mesmo. E sabe que o teu coração está em outro lugar. Ele está dizendo. E ele é duro. Olha o que ele faz. Pega essa forma que você está me servindo e serve ao teu Senhor. E você vai ver o que vai acontecer. Ele fala, pega esse sacrifício e leva lá ao governador. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa. Vocês ficam clamando, Senhor, vem com tua graça, vem com tua intervenção sobre a minha vida, livra a minha vida, protege-me, guarda. Ele fala, vai lá e serve ao governador desse jeito que você está me servindo, e vai lá e pede alguma coisa a ele, para ver se você vai ter alguma coisa. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesses debalde o fogo de meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais, quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida é desprezível, e dizeis ainda, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, o coxo e o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. Vocês estão entendendo, gente? O que você tem ofertado ao Senhor? O que você tem apresentado ao Senhor na sua vida, no seu dia a dia? Como tem sido o seu servir ao Senhor? Mas por outro lado, a gente tem um exemplo nas Escrituras que nos comove. Um exemplo de alguém que trocou os aplausos pela intimidade. Neemias. Neemias capítulo 1. Você vê que Neemias está numa situação muito cômoda. Ele está bem, do lado lá do rei, tranquilo, tinha tudo disponível para ele. Para que ele vai se preocupar com o outro, né? Está bem, está tranquilo, está tudo correndo, uma maravilha. Mas o coração dele, a riqueza dele não está nisso, mas está no Senhor. Por isso o coração dele está no Senhor. O Senhor é o seu tesouro. E aí o que acontece? Capítulo 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleve, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam, que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio
e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas estão queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Olha o coração desse homem. Interessante que o texto faz questão de dizer, no mês de Kislev. Pessoal aí que já começou a entender os tempos. O mês de Kislev, que traz a recordação o quê? Lugar de habitação, de intimidade. Jerusalém é trazida ao foco aqui, e ele pergunta como está o lugar da habitação, como está esse lugar da intimidade, como estão aqueles lá. E quando ele tem a notícia que está tudo destruído, que o lugar da habitação está destruída, ele se comove, ele é movido por aquilo, e diz que ele chora, ele lamenta, por causa da destruição do lugar da intimidade, e disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos aos teus ouvidos e aos teus olhos abertos, para acudires à oração de teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te da tua palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei de entre os povos. E ele vai orando e falando e clamando por perdão aqui nesse momento. E aí diz, no capítulo 2, mais uma vez vai fazer questão de citar um mês, no mês de Nissan. O que tem em Nissan? Pessa, não é isso? Então chega no mês de Pessa, o rei olha só o que acontece. Uma vez posto vinho diante dele, gente, o coração de Neemias estava totalmente conectado às coisas do Senhor, mesmo diante desse tempo difícil. Ele vai servir vinho ao rei no período, no mês de Pessa, entendeu? Imagina quando ele olha para aquele vinho, o coração dele deve vibrar, deve estremecer, e aí ele vai servir com uma angústia, com um peso, porque ele tem notícia de que a cidade, a casa de Deus, Jerusalém, está destroçada. E o rei pergunta: por que está triste o teu rosto, se você não está doente? Tem de ser tristeza do coração. Aonde está o teu tesouro? Aí está o teu coração. Aonde estava, o que era o tesouro de Neemias? As coisas de Deus, Jerusalém, as portas, o que aquilo representava. Por isso o coração dele está doente, porque aquela é a riqueza. Aonde está a minha riqueza, o meu tesouro, está o meu coração. O coração de Neemias estava em Jerusalém, em tudo que ela representava, no povo, como um só povo. Você viu quando ele ora e pede perdão? Ele diz nós. Ele sabe, eu faço parte desse corpo. Então temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo. E eu poderia ficar aqui a noite toda lendo esse texto de Neemias.
mostrando o coração de Neemias a se movimentar aqui, e ele vai a Jerusalém então e se dedica àquele lugar e se entrega àquela obra, porque aquela era a riqueza dele, e ele ergue ali Jerusalém, ele trabalha na reedificação daqueles muros, daquelas portas. Aonde está o teu tesouro? Aonde está o teu coração? Precisamos analisar a nossa vida, meu irmão, e saber verdadeiramente o que é importante para nós, o que está no topo de valor na nossa vida, naquilo que nós fazemos. Qual o objetivo? O que eu busco quando eu quero ser um médico? Mateus está aqui. O que eu busco quando eu quero estabelecer uma escola? O que eu busco quando eu estou me dedicando lá na minha profissão, me preparando para um concurso público? Não é isso, Vitor? Quando eu estou me preparando, o que eu estou buscando nisso? Será que eu estou trazendo o Senhor para o meio disso? Será que eu estou falando, Senhor, eu quero estar ali porque eu quero te servir ali? Eu vejo que esse é um caminho para te servir naquele lugar, para poder facilitar, ser um caminho que é facilitador para te servir, para anunciar a tua presença, para levar a tua presença. Mas se o Senhor não for, eu não quero ir, porque a tua presença é a coisa mais valiosa da minha vida. Que possamos estar com o mesmo coração de Neemias, que possamos estar com o mesmo coração de Moshe, quando falou, se o Senhor não for, eu não irei.